Miguel sempre soubera que sua vida era diferente das grandes cidades, mas, de certa forma, isso fazia com que ele se sentisse sortudo. Ele morava em uma pequena cidade no interior, onde as casas eram simples. Os campos verdes se estendiam por quilômetros, e os vizinhos eram como família. A rotina era feita de dias calmos, onde o mais excitante que acontecia era a troca de olhares amistosos pela rua, ou a visita ao mercado local, onde sua mãe comprava os ingredientes frescos para o jantar. A vida parecia um ciclo sem fim de paz e simplicidade. Ele cresceu em uma casa modesta, mas cheia de amor. O cheiro de madeira velha, do carvão queimando na lareira e do pão fresquinho saindo do forno da mãe eram as memórias mais nítidas que Miguel guardava. Seu pai, um homem alto e forte, com mãos calejadas de tanto trabalhar na oficina da cidade, passava as tardes ensinando Miguel a consertar máquinas e ferramentas. Para o jovem, não havia nada mais importante do que aquele tempo ao lado do pai, onde aprendia o valor do trabalho duro, do suor e do sacrifício. A cada dia, ele se sentia mais confiante em sua habilidade de ajudar o pai com os consertos e ajustes na pequena oficina, que sempre exalava o cheiro de óleo e metal quente. Sua mãe, por outro lado, era a alma da casa. Com sua voz suave e mãos habilidosas, ela cuidava de tudo, das refeições, das roupas, das lições de casa. Miguel sempre amou as histórias que ela contava à noite, enquanto ele se aninhava no sofá, ouvindo com atenção. Sua mãe falava sobre tempos antigos, sobre tradições e lendas, mas Miguel nunca prestou muita atenção. A vida era simples demais para ele se preocupar com histórias do passado, principalmente quando sua realidade parecia tão segura e tranquila. Nada, absolutamente nada, parecia fora do lugar. O som do vento balançando as árvores ao fundo, o farfalhar das folhas caindo durante o outono, o tilintar das portas batendo nas casas vizinhas. Tudo isso fazia Miguel acreditar que o mundo era realmente um lugar bom, onde a maldade e o perigo não tinham espaço. Ele pensava que as histórias de monstros e lendas de sua mãe eram apenas isso, histórias. Afinal, em sua pequena cidade, o que poderia realmente dar errado? Aos 14 anos, Miguel tinha uma visão simples da vida. Ele não sonhava com grandes viagens ou um futuro distante e grandioso. Seu mundo era sua casa, a oficina do pai e os pequenos encontros com os poucos amigos que fazia questão de manter por perto. Seus dias eram preenchidos por tarefas simples, mas agradáveis. Ajudar o pai com as máquinas e o trabalho pesado, acompanhar a mãe enquanto ela cozinhava ou conversava sobre assuntos cotidianos. E, claro, passar o tempo com seus amigos, jogando bola ou apenas conversando na rua. Ele gostava de como as coisas eram, sem pressa, sem complicação. A vida parecia seguir um ciclo tranquilo, quase imutável. Ele não precisava de mais. O que ele queria, mais do que tudo, era continuar ao lado de seus pais, aprender mais sobre mecânica e talvez, um dia, abrir sua própria oficina. Aquela ideia simples de seguir o caminho do pai, com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de satisfação pelo trabalho bem feito, parecia o futuro perfeito para ele. Para Miguel, o mundo estava bem ali, ao alcance das mãos, e nada fora disso parecia importar. As histórias do mundo, os problemas e os grandes acontecimentos pareciam distantes e irrelevantes. Ele sabia que a vida não era fácil o tempo todo. Havia dificuldades, como as vezes em que o dinheiro era contado ou quando o trabalho na oficina tomava mais tempo do que o esperado. Mas, mesmo nos dias difíceis, Miguel sentia que tudo estava equilibrado. A casa sempre foi acolhedora, seus pais sempre estavam ali para ele. E as pequenas alegrias cotidianas preenchiam seu coração de gratidão. Ele não se importava com os problemas do mundo lá fora. Para ele, o que importava era a vida simples que levava, cheia de momentos tranquilos e previsíveis. O mundo, na cabeça de Miguel, era um lugar em que a ordem prevalecia.
Os problemas estavam longe e eram, em sua maioria, coisas que ele jamais teria que enfrentar. O mal, se existisse, certamente estava em algum lugar distante, além das fronteiras de sua cidade pacata. Ele tinha tudo o que precisava e mais um pouco. Para ele, a felicidade era uma questão de aceitação. Estava bem com quem era, com o que tinha e com os caminhos que sua vida tomaria. Era uma noite como qualquer outra em 2007, com o céu claro e a lua cheia, iluminando a pequena cidade onde Miguel vivia. Ele estava em casa, sentado à mesa de jantar, ajudando sua mãe a arrumar os pratos enquanto conversavam sobre o dia. A rotina era tranquila, como sempre fora, e a única preocupação de Miguel era se conseguiria terminar os concertos na oficina do pai antes de anoitecer. Tudo parecia normal, até que, no meio da conversa, um som distante chamou sua atenção. Era algo incomum, um estrondo abafado vindo da floresta próxima à sua casa. Não era o som típico dos animais que costumavam habitar aquela região. Algo mais profundo, pesado e inquietante. Miguel parou por um momento, franzindo a testa. Ele se esforçou para ouvir novamente, mas o som cessou tão rapidamente quanto havia começado. Deve ser só um animal da floresta, pensou Miguel, tentando afastar a sensação incômoda que agora começava a tomar conta dele. Afinal, ele sabia que a floresta ao redor de sua casa era cheia de vida selvagem e ruídos estranhos eram comuns, especialmente à noite. Já havia ouvido histórias de corujas ou javalis em busca de comida, ou até mesmo de grandes cervos se movendo pela mata. Mas, apesar de tentar racionalizar, algo dentro de Miguel não se acalmava. A sensação de apreensão que ele sentia era forte e incômoda. Ele não conseguia identificar o que havia de errado, mas o sentimento de que algo estava fora de lugar não o abandonava. O vento, que antes soprava suavemente, parecia agora ter ficado mais gelado, e o céu, com suas nuvens dispersas, parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Miguel olhou para os pais, mas eles continuavam ocupados com seus próprios afazeres, alheios ao som que ele ouvira. Ele não queria preocupá-los com algo tão trivial, então se forçou a continuar com a tarefa. Nada demais, pensou consigo mesmo. Deve ser só o vento ou algum animal comum. Mesmo assim, no fundo de seu coração, algo o dizia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava prestes a mudar, mas Miguel ainda não sabia o que seria. Poucos dias após Miguel ouvir aquele som estranho na floresta, rumores começaram a circular pela pequena comunidade. Fazendeiros reclamavam de animais desaparecendo misteriosamente durante a noite. Galinhas sumiam sem deixar penas, porcos desapareciam sem rastros, e até cães de guarda pareciam fugir ou simplesmente não serem encontrados. Ao cair da noite, sons incomuns, como rosnados abafados e estalos nas árvores, começaram a ser relatados por moradores das fazendas mais próximas à mata. No início, ninguém deu muita importância. As explicações eram sempre as mesmas. Deve ser um lobo ou algum animal selvagem. Afinal, naquela região afastada, a floresta era o lar de várias criaturas. Acreditava-se que o responsável era apenas algum predador faminto. O medo era apenas uma sombra vaga, sem forma ou rosto, fácil de ignorar. Tudo mudou quando Isabel, uma jovem mulher que morava sozinha em uma das fazendas mais isoladas, desapareceu. Ela não tinha muitos laços com os outros moradores, mas sua ausência foi notada quando o leiteiro passou por sua propriedade e encontrou o portão escancarado e o gado solto pelo pasto. Não havia sinais de luta ou rastros visíveis que pudessem indicar o que tinha acontecido. 2 dias depois, o desaparecimento de Lucas, um homem conhecido por suas habilidades de caça, reforçou a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Ele tinha ido à floresta à tarde, armado e confiante, mas nunca voltou. A atmosfera no vilarejo começou a mudar. O medo tornou-se mais palpável, como um peso que todos sentiam, mas não conseguiam nomear. As noites ficaram mais longas e silenciosas, como se o próprio vilarejo prendesse a respiração.
Os fazendeiros começaram a reforçar suas cercas, trancando animais e mantendo vigílias armadas. Às vezes, ouviam passos pesados e galhos se partindo, mas nunca conseguiam identificar o que era. O delegado do vilarejo, um homem de idade com pouca experiência em lidar com algo além de brigas ou pequenos furtos, assumiu a tarefa de investigar. Ele visitou as propriedades e conversou com os moradores, mas as pistas eram escassas. Os sumiços eram estranhos demais, e as explicações usuais não se encaixavam. No entanto, ele prometeu resolver a situação, mesmo que as respostas ainda parecessem longe de serem encontradas. Para Miguel, tudo isso era como uma sombra crescente que ameaçava engolir a segurança que ele sempre conhecera. Ele ouvia as conversas dos adultos e, embora tentasse afastar o medo, não conseguia ignorar a sensação de que aquele som estranho na floresta era o prenúncio de algo terrível. As noites seguiam cada vez mais inquietantes para os moradores do vilarejo. O padrão era difícil de ignorar. Em noites de lua cheia, os desaparecimentos de animais eram muito mais frequentes e violentos. Galinhas, porcos e até mesmo cães de guarda desapareciam aos montes, enquanto bois e vacas, criaturas grandes e pesadas, também eram levados, embora em menor quantidade. A questão que pairava na mente de todos era simples, mas perturbadora. Quem ou o que poderia carregar um animal tão grande sem deixar rastros visíveis e sem acordar ninguém com barulhos? Por outro lado, em noites sem lua cheia, os desaparecimentos eram bem menos frequentes. Às vezes, 1 ou 2 animais sumiam, mas era raro. Os fazendeiros começaram a perceber que as noites de lua cheia eram o verdadeiro perigo, como se algo despertasse nesses momentos. O vilarejo, já assombrado pelos sumiços, começou a cochichar uma palavra que até então havia sido apenas lenda: lobisomem. A ideia parecia absurda para alguns, mas fazia sentido para outros. Afinal, como mais explicar tamanha força e agressividade combinadas com a descrição quase sobrenatural do invasor? Nenhum animal comum tinha a capacidade de carregar um boi sem deixar rastros ou fazer barulho, e nenhuma pessoa seria tão ousada ao ponto de invadir propriedades de fazendeiros.